Tchau, Vitor, vamos lá para o grupo que é culturalmente bom, é um grupo carismático e é um grupo que, caramba, não tem ninguém que é campeão. E mais outras palavras que sejam com a letra C. Vamos falar de grupo C do Super Mundial, né, Vitor? É isso daí. Continuando com a nossa série sobre o Super Mundial, já falamos, demos aquela geral sobre o Super Mundial, já tem vídeo do grupo A, já tem vídeo do grupo B, e agora chegamos para falar do grupo C aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que já está para começar. Exato. E eu brinquei que é o grupo que não tem campeões, por quê? Boca Juniors não ganhou nenhuma edição da Libertadores desses últimos 4 anos. Benfica faz mais de meio século que eles não ganham uma Champions. O Bayern não ganhou Champions nos últimos 4 anos. E o Auckland City, apesar de ser um time que volta e meia ganha suas ligas dos campeões da CONCACAF, da Oceania, eles entraram pela média. Eles ganharam. Eles ganharam todas. Ganharam 3 de 4 e ganharam. Entram por isso, porque só tem uma vaga na Oceania. Exato. Eles Mas ganharam. são os maiores campeões. Eles ganharam 22, 23, 24 e 25. Ou seja, o único campeão do grupo C de campeão, é o Auckland City. E o 25 já tá valendo para 29. O 25 é da atual temporada. E o Bayern foi o campeão antes de iniciar a série, né? Ele é campeão em 2020. E aí começa a valer para o Super Mundial a partir de 21, quando o Chelsea ganha. Depois Real Madrid, City, Real Madrid de novo. E o título do PSG garantiu o PSG para o próximo Super Mundial. É isso. Então, abrimos com justamente o Auckland City. Não vamos falar maravilhosamente aqui que nós somos profundos conhecedores do futebol da Oceania. O que a gente sabe é um time muito dominante no seu continente, mas como diria Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico. Pedava da Série C do Brasileirão. Ou na D. Cara, não dá nem pra falar muito assim, porque é um clube semi-amador. É um clube semi-amador. O futebol na Nova Zelândia, ele é semi-profissional. A maioria dos jogadores ali tem outras profissões, dividem o futebol com outras profissões, e a gente vê muito falar isso quando chegava ali os mundiais anuais, porque eles participaram da maior parte das edições, salvo uma ou outra. Teve ali o Ricardo United de Papua Nova Guiné, teve um time da Nova Caledônia que jogou, teve um ano também um time do Tahiti, mas no geral era sempre Auckland City. Lá em 2008 teve o Waitakere United, que é uma equipe que inclusive nem existe mais, da Nova Zelândia, que jogou também. Tem o Wellington, jogou um ano também, mas assim, jogaram mais de 10 edições ali de 15. E é um time semi-amador, a gente sempre ouvia falar dessa questão, né, de terem outras profissões, mas é uma equipe que é muito dominante, não só na Nova Zelândia, mas também na Oceania. Ganha praticamente todos os anos, como a gente falou. Já são 4 títulos seguidos, antes já vinha de uma dinastia, e anteriormente já vinha de outras e outras. Então é uma equipe que domina o continente, mas não quer dizer muito. Por exemplo, no Mundial passado, eles chegam, fazem um jogo contra o Al-Ain e perdem de 6-2. Então é uma equipe que normalmente é o saco de pancadas nos mundiais. Não chega a ser aquela goleada estratosférica como foi o Tahiti lá na Copa das Confederações de 2013, que tomou 8-0, 10-0, mas sofrem goleadas. O único ano que eles avançaram um pouco mais foi em 2014, passaram da primeira rodada, chegaram à semifinal de forma surpreendente e foram perder para o São Lourenço só na prorrogação. Mas foi o único ano ali que fugiu um pouco disso. Devem sofrer goleada do Benfica, devem sofrer goleada do Boca Juniors, e se o Bayern de Munique jogar a Vera e com o time titular, podem tomar uma goleada histórica do Bayern de Munique, porque eles não enfrentaram europeus nesse período, eles nunca chegaram à semifinal. Quando chegaram, pegaram o Sul-Americano, e nem eram um super sul-americano na época, tanto que dificultaram a vida como eles não enfrentaram um europeu ainda. Então vai ser interessante ver isso, como que o
o Bayern de Munique vai levar esse jogo contra o Auckland City? Vai ser um jogo que o Bayern de Munique vai se poupar? Vai ser um jogo que ele vai dar a vida? Qual que vai ser a postura? Porque se der a vida, pode pintar ali um 8-0, algo do tipo. E até, inclusive, em cima disso, dando uma olhada, inclusive, eles têm 13 Champions da Oceania. O time mais próximo deles, que é um time ainda ativo, tem uma. Que é o Recari United, que ganhou em 2010 e perdeu a final em 2025. Então, vê pra vocês verem o domínio. Mas, se pegasse o Atlético Grêmio, que seriam os Wings, perderia de 2-0. E olha o interessante. Eles têm 13 títulos e o primeiro foi em 2006. Então é um domínio absurdo e recente também, se você for pegar nesse aspecto. Porque você pega times brasileiros, o São Paulo é tricampeão da Libertadores, por exemplo, o último título foi em 2005, antes de começar o domínio do Auckland City lá na Nova Zelândia. Mas é isso que a gente tem que dizer, candidatíssimo a saco de pancada, né? Passando para o Bayern de Munique, o grande tubarão do grupo, o Bayern eu vejo que é um time muito forte para esse Super Mundial, mas não é o melhor Bayern possível. Acho que se fosse aquele Bayern que ganhou a Champions antes da contagem ali, jogando esse ano, seria um dos times mais temidos. Não, se fosse aquele time, seria favorito ali junto com o PSG, principalmente, que a gente até já citou quando falou lá dos favoritos e do grupo B. Acho que aquele Bayern era muito forte, era um Bayern do Flick, era um Bayern quase imbatível. Aquele Bayern ganhou de 8-2 do Barcelona, que não era o melhor Barcelona, mas meteu 8-2 no Barcelona. Foi um Bayern que ganhou todos os jogos daquela Champions, foi uma Champions com 100% de aproveitamento, então seria um Bayern favorito. O Bayern de hoje é bem mais fraco do que aquele, o que não quer dizer que é uma equipe fraca, longe disso. É um dos favoritos, para mim está ali no grupo de 4, 5 favoritos. É uma equipe muito boa, é uma equipe que melhorou em relação à temporada passada, onde acabou não ganhando nenhum título, onde não ganhou nem a Bundesliga, que é aquele título quase que padrão para o Bayern de Munique, acabou perdendo para aquele time incrível do Bayern Leverkusen do Xabi Alonso, caiu para o time pequeno na Copa da Alemanha, não avançou tanto até na Champions foi bem, acabou batendo semifinal, perdeu para o Real Madrid no detalhe, mas muito que jogou bem só na Champions. Esse ano já foi uma temporada um pouco melhor. Não fez uma Champions tão forte assim, bateu quartas de finais e jogou até bem contra a Inter, mas foi eliminada. Na Bundesliga foi campeã com certa tranquilidade, mas foi uma equipe que oscilou. Não foi aquele Bayern que atropelou a todo momento, como a gente já viu em várias temporadas de Bundesliga. Até atropelou em vários momentos, mas não foi aquele atropelamento constante que a gente já viu muitas vezes, né? Então... E só um detalhe do Bayern, na minha visão, o domínio do Bayern de Munique esse ano na Bundesliga foi mais forte, não foi devido ao próprio Bayern, foi devido à queda de rendimento de Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Acho que se os dois times mantêm a mesma batida dos últimos anos, seria um campeonato equilibrado da mesma forma. O Bayern de Munique nadou de braçada por queda de rendimento dos dois, na minha visão, pelo menos. E tem a questão também, o próprio Red Bull Leipzig, que é uma equipe que está todo ano na Champions, não pegou competição europeia esse ano, foi sétimo colocado na Bundesliga. Então, se você for ver, os principais adversários das últimas temporadas não conseguiram manter a mesma toada. O Bayer Leverkusen até se manteve ali próximo, brigou até certo momento pelo título ali com o Bayern, mas caiu bastante na reta final, após a eliminação da Champions, que foi nas oitavas para o próprio Bayern de Munique. Mas assim, é uma equipe que chega muito forte para essa Copa do Mundo de clubes. É o super favorito nesse grupo. É um time que tem muita qualidade, que tem jogadores, assim, você tem o Harry Kane, que é dos melhores centroavantes do mundo, que é um cara artilheiro, que é um cara que, inclusive, a gente já citou no programa anterior, que é um dos favoritos para ser o artilheiro desse Super Mundial. Você tem o Olise, que é um meia francês
ainda jovem, que veio na temporada passada do Crystal Palace e que fez uma excelente temporada já de estreia no Bayern de Munique, virou titular, é um jogador que tem muita qualidade. Você tem ali ainda outros nomes que já não estão tão bem como estiveram em 2020, por exemplo, mas que tem muita qualidade, caso do Sané, caso do Gnabry, caso do Coman. Você tem ainda a última competição ali, o debut do Thomas Müller com a camisa do Bayern de Munique. Ainda assim é uma equipe muito forte. Você tem o Musiala, que tem muita qualidade. Ainda assim é uma equipe muito forte e que vem para brigar por esse título. Acho que uma casinha abaixo ali, talvez, do Paris Saint-Germain, principalmente, mas vem muito forte para esse Super Mundial. Exato. É um dos favoritos, apesar de que é um dos favoritos a ir longe, mas se você pegasse anos atrás, seria bem, bem forte. E falando em anos atrás, mas muitos anos atrás, né? Da época do Eusébio, eu coloco que o Benfica ele é suficiente para o grupo, mas não sei. Apesar de até ter feito um campeonato português bacana, terminou só 2 pontinhos do Sport, que foi o campeão. Não sei. Mas o Benfica é o time que não me passa confiança nenhuma, cara. Sendo bem honesto. Cara, hoje eu acho que o Benfica é favorito para ser o segundo colocado desse grupo. Acho que é uma equipe que chega para atropelar ali o Auckland City e para mim é mais time que o Boca Juniors hoje. Mas não avança muito mais do que oitavas de finais, quartas de finais ali, com uma campanha brilhante, com a equipe jogando tudo. Acho que para nas quartas de finais se jogar o máximo que puder. Mas assim, da mesma forma a gente já viu nas últimas temporadas Benficas bem melhores do que o atual. O atual time do Benfica é ruim? Não, longe disso. Tem bons nomes, tem bons jogadores. É uma equipe que fez uma temporada ali nível ok, nível bom para o Benfica, mas acabou perdendo o título para o Sporting ali ponto a ponto. Acabou empatando com o Sporting na penúltima rodada fora de casa e ficou ali próximo do Sporting, que é o bicampeão português, e perdeu a final da Taça de Portugal pro mesmo Sporting. Acabou até fazendo um jogo melhor, vencia por 1-0, tomou um empate na reta final e daí na prorrogação o Sporting foi melhor e venceu. Também não ganhou a Taça da Liga. Na Champions, acho que fez uma campanha ali bem interessante, caiu pro Barcelona no mata-mata. Acho que foi uma equipe que jogou bem na Champions. Teve até aquele jogo de 5-4 contra o Barcelona, que é um jogo onde a equipe erra demais, mas joga melhor que o Barcelona. E depois acabou que no mata-mata o Barcelona fez um jogo um pouquinho mais coeso, um pouquinho mais seguro defensivamente e venceu com um pouco mais de tranquilidade. Mas quando o Barcelona foi para a trocação, jogou até melhor do que o Benfica jogou até melhor que o Barcelona. Acho que é um time que tem as suas qualidades, tem bons jogadores. Tem o Álvaro Carreras, lateral esquerdo espanhol, que é praticamente um ala, que é um lateral que inclusive o Real Madrid está de olho, que tem muito potencial, que deve ser aí nas próximas temporadas, nos próximos anos, se tudo correr bem, um dos melhores laterais do mundo, do lado esquerdo, um jogador que tem a sua qualidade, tem outros nomes ali interessantes, mas nada do que já foi lá atrás. A gente teve um time muito bom em 2023, que perdeu nas quartas de finais da Champions para a Inter, aquela Inter que perdeu a final para o City, e era um time que jogou muito bem com o Roger Schmidt. A gente teve lá atrás daquele time do Jorge Jesus, que jogava muito bem, que tinha Davi Luiz, Di Maria, Ramírez, Pablo Aimar, um time Saviola, que chegou muitas vezes na final da Liga Europa, fez algumas campanhas interessantes de Champions, mas hoje não é esse time todo. Mas, como você falou, suficiente para o grupo. É consenso. Indo agora para o Boca Juniors. Para mim, Boca é outra incógnita que a gente pode colocar, né? Porque diferente dos europeus que estão a gente consegue analisar uma temporada fechada, o Boca a gente tem que analisar ainda o que está rodando no campeonato argentino. É um time que vai bem, se você considerar um campeonato argentino,
A gente pode colocar dessa forma, mas não é um time que tem aqueles desempenhos que um dia já foi. Acho que a gente já viu equipes do Boca que botavam medo. Que a gente tinha, nossa, meu Deus, vai ser um problema absurdo enfrentar o Boca Juniors. O desempenho do ano passado foi um 6º lugar. E esse ano o Boca também não é um dos grandes tubarões assim do campeonato argentino. Não sei, acho que o Boca, se fosse um sul-americano um pouquinho mais estabelecido, talvez poderia colocar em risco Benfica e Bayern, mas tô vendo o Boca bem abaixo. Hoje o Boca é uma equipe bem abaixo, até lá atrás, quando eu comecei a acompanhar a Libertadores, no início dos anos 2000, todo torcedor brasileiro tinha medo de enfrentar o Boca Juniors. Era praticamente certo que você ia perder. Eu tô até aqui com a camisa do Grêmio, como todo mundo sabe, gremista. Em 2007 a gente foi atropelado na final de Libertadores pelo Boca Juniors. Inclusive é o último título de Libertadores do Boca Juniors. E foi ali um dos últimos momentos que o Boca foi esse bicho-papão. Depois até chega 3 vezes na final, 2012, mas o Corinthians era muito superior. E 2023 chega na final contra o Fluminense, acho que era um time melhor que o de 2012, mas também o Fluminense era muito superior. E o Fluminense nem é dos melhores campeões, aquele de 23. Acho que a gente tem vários times melhores que aquele do Fluminense. E o Fluminense era bem superior ao Boca. O de 2018 eu acho que era um time muito bom, que perdeu a final para o River Plate. Mas era sensivelmente pior do que o River Plate. Apesar de ter feito uma final muito igual, que foi decidida só na prorrogação, o River Plate era bem mais time. O time de hoje é bem pior do que o de 23, bem pior do que o de 18. É um time limitado, tecnicamente. Acho que taticamente pode incomodar ali. É um time que com a catimba argentina, que com uma defesa um pouco mais sólida, pode dar uma incomodada, principalmente no Benfica, e pode vencer com mais tranquilidade o Auckland City. Agora, esse time não faz cócegas no Bayern. Esse time, como você falou, 6º lugar no Campeonato Argentino passado. Esse time caiu na pré-Libertadores para o Alianza Lima, que ok, é o melhor Alianza Lima dos últimos tempos, mas ainda é uma equipe fraca. Ainda é uma equipe que ficou em 3º lugar no grupo da Libertadores. É uma equipe que não fez muita frente para um São Paulo que não é tudo isso também, e que não fez tanta frente para o Libertad, que também não é nada absurdo. Então, mostra o nível que o Boca está hoje. O campeonato argentino, a gente teve um campeonato de mata-mata agora no primeiro semestre. O Boca caiu nas quartas de finais, perdeu em casa pro Independiente, 1-0. Então, não é um super Boca, longe disso. Até pegar o time que jogou o último jogo do campeonato argentino contra o Independiente, e você vai ver que não tem nenhum grande nome. Marquezin, Lucas Blondel, Batalha, Costa, Blanco, Delgado, Belmonte, Zenon, Palácios, Merentiel e Jimenez. E o Cavani entrou no segundo tempo. E o Cavani, que é o grande nome, cara, ele não tá bem com a camisa do Boca. O Cavani envelheceu mal. E até virou piada, até virou chacota. Até virou um jogador, um bagre pro olhar do brasileiro médio, depois que ele veio pro Boca. E o Cavani, que era um jogador muito bom, que era um jogador de uma qualidade incrível, mas que não chegou bem ao final da carreira e tá mal no Boca já desde que chegou ali há 2, 3 anos. E é um reflexo do que é o Boca hoje. Acho que com muito bom futebol, e o melhor futebol do Boca é oitavas de finais. Exato. E sendo bem sincero, você vê, tirando, vamos falar dos jogadores regulares, né? Porque o Cavani, você vê, não tá bem e oscila muito. As grandes confianças do time é o Marquezin, que apesar de ser titular no Grêmio, era bem contestado em alguns momentos,
E o Merentiel, que nem titular do Palmeiras era. Então, é um Boca que sofreria para entrar num G6 do Brasileirão. Cara, é um Boca que hoje era décimo segundo no Brasileirão. Não tem nem se não menos. Bem isso. Que é o Vitor, e falar de classificação, totalmente poupa tempo, né? Bayern de Munique primeiro, Benfica segundo, Boca Juniors terceiro, Auckland City quarto. Acho que não tem muito segredo. É isso. Fechamos por agora, meu povo. Não tem nem mais o que dizer, mas se inscrevam no canal, deixe like. Vou deixar aqui no nosso card do final do vídeo o último episódio que a gente falou de grupo B e vamos avançar, falar do nosso grupo D de dado. Vamos todos os grupos do Super Mundial e vocês sabem, a melhor cobertura do Super Mundial acompanhando do começo ao final da competição, além desse nosso esquenta, é aqui no HDJ Futebol Clube. É isso aí, não percam. A gente já falou, já trouxemos os destaques pra gente desse Super Mundial. Já falamos de grupo A, grupo B, agora grupo C. E seguiremos falando de todos os grupos até o final dessa série. E quando chegar o Mundial também vamos acompanhar tudo. Então vocês não vão perder nada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA aqui no HDJ Futebol Clube. Não percam.